Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Ruth da Egali Intercâmbio. Oi. e nós vamos falar sobre muitos assuntos interessantes com ela aqui no Dreamcast, né? Onde nós falamos sobre realização de sonhos através do conhecimento de idiomas, histórias diferentes, histórias interessantes e dicas, né, para você que está querendo fazer um intercâmbio, entre outros assuntos. Ruth, muito Oi. prazer, obrigada por você ter vindo hoje. Um prazer é meu. E me conta, como começou a sua trajetória lá atrás e por que hoje você trabalha com essa área de intercâmbio? Certo. Bom, então, oi para todo mundo. Eu acho que é sempre importante voltar, assim, no comecinho de tudo, porque a gente sempre, quando pensa no intercâmbio, sempre tenta encaixar em algum espaço na nossa vida. Então, eu tinha vontade de fazer um trabalho voluntário, de férias, assim, e aí eu comecei a pesquisar. Só que eu era menor de idade, então, enfim, eu já sabia o que eu queria fazer na faculdade e tudo mais. E aí eu fui pesquisando e entendi que o intercâmbio de férias e tudo mais não ia encaixar para mim ali naquele momento. Daí eu fiz um planejamento a longo prazo e me programei para ficar 6 meses estudando e trabalhando na Irlanda. Então, daí eu fiz o meu planejamento para fazer no meio da faculdade. Porque senão depois eu ia começar a fazer estágio e tudo mais, ia ser... Você saiu no meio da faculdade Isso. e aí você foi você começou a se planejar. Exato. Na verdade, assim, eu contratei, comecei a ver tudo assim que eu entrei na faculdade. E aí eu fiz o intercâmbio exatamente no meio. Minha graduação teve 4 anos, e aí eu fiz 2 anos e aí embarquei, entendeu? Certo. E aí fiquei os 6 meses lá, voltei e terminei a graduação, assim. E Você aí, é formada em quê? Administração. Ah, tá. Tanto que eu fiz um curso de business lá, né? Então foi bem legal. Eu já tinha também um pouquinho de conhecimento do inglês, então isso facilitou, né? Foi essencial, na verdade, assim. E aí eu voltei e já comecei a conseguir um emprego no aeroporto, assim, mas não estava casando muito com o que eu imaginava. E aí veio a oportunidade da Egali, assim, abriu a seleção, daí eu falei, com certeza, assim, conversava com a área que eu tava estudando. E foi a realização de um sonho, assim, né? Então, E como que foi essa experiência? Quanto tempo você ficou lá? 6 meses. 6 meses. Como que foi essa experiência? Você foi com inglês básico, intermediário? Como? Eu já tinha feito 8 anos de inglês aqui, só que desde pequenininha. Certo. Então, aquele comprometimento é diferente, né? Assim, de quando você é mais novo e tal. Então, eu fui com inglês bom já. Eu falava, se eu me sentisse confortável, mas eu tinha bastante gramática e vocabulário para aprimorar, entendeu? Por isso que eu também já fui para um curso técnico, porque aí eu tava fazendo ADM e fiz um curso de business, né, nesses 6 meses. Então, daí eu já tinha o inglês, assim, um pouco alinhado, sabe? Mas aprimorei demais, porque eu estudava inglês e depois business, todo dia. Então, durante 5 dias na semana, assim, E como que foi os primeiros dias? Logo você entendia tudo? Como que era? Na verdade, é um processo de adaptação, assim, porque tudo, se é a tua primeira viagem, tudo te apavora, assim, uma placa em inglês, qualquer coisa. Então, eu lembro que eu cheguei, já entrei na fila errada da imigração, tive que pegar a fila de novo e tal. Só que o ponto mais importante é você pesquisar bastante, sabe? Antes de viajar, conversar com pessoas que têm propriedade no assunto pra te passar um norte e você ir mais tranquilo, porque não tem nada demais. Uma imigração, o aeroporto, se você fizer tudo certinho é mais tranquilo. Mas no começo é meio apavorante, assim, você tá com muito frio na barriga e você vai dar start numa experiência que você nunca teve. Então, você não fala, meu, será que eu tô preparado, sabe? Então, daí, é por isso que é tão importante se preparar. Se preparar da maneira que dá, porque também não vai dar pra saber o que vai acontecer a todo momento, sabe? E tudo depende também da duração que você faz e tal, mas fazer um planejamento prévio, assim, te deixa mais seguro, sabe? E também a questão do inglês, você já conhece um pouquinho, você sabe quando a pessoa da imigração falar contigo, você vai entender mais ou menos ali, entendeu? Então, acho que... E aí, é natural, assim.
você vai ter dificuldade e tal, mas tem algumas atividades que você pode fazer já nas primeiras semanas do intercâmbio que você fala, então beleza, já tô melhor localizado, já sei mais ou menos como funciona o transporte, a comunicação, porque lá você tem que aprender tudo de novo, né? Como que eu faço uma ligação, como que eu vou no médico, como que eu compro um remédio, assim. Então, são coisas básicas que aqui a gente já leva, né? E você foi em qual nível, mais ou menos? Você lembra? Olha, era um intermediário bom, assim, sabe? Eu tava aqui, né? Só que lá eu cheguei, eu fiz o teste de nivelamento, eu caí no intermediário. Porque eu tinha bastante coisa pra aprimorar. É como se você estivesse num alto intermediário e lá você estava num... Exato, porque é tudo em inglês, né? Aham. Então, você fica meio ok, assim. Só que eu acabei subindo de nível muito rápido, porque eu realmente precisava lapidar aquilo que eu já tinha, entendeu? Então, Você precisa colocar pra fora o conhecimento que você já tinha. exatamente. Porque lá, assim, a gente meio que não tem opção, né? Sim. Cara, você vai no mercado, você vai pegar uma comida pronta, de repente. Você vai ler lá tudo certinho. Ou você vai pegar outra coisa pra ver o modo de preparo. Tudo em inglês, assim, não tem muita saída. Então, o Google Tradutor ali sempre e tal. Então, você fica imerso mesmo, assim, e acaba tendo que se adaptar, entendeu? E flui. Porque você tem outras pessoas também na mesma pegada que você, sempre também aprendendo, sabe? E depois de 6 meses você saiu Fluente. Legal, legal. Porque aí não tem o que fazer, porque era de segunda a sexta, dentro da escola, assim, ó, 4 horas por dia, mais ou menos. Então, eu aprendia, sabe? E aí você fala inglês com uma pessoa da Turquia, com uma pessoa da Espanha, e aí você vai... Sotaques diferentes. Exato. E isso te ajuda, né? Eu sempre falo que deixa teu ouvido mais sensível, assim, aí você começa a identificar de onde o pessoal é e tal. É bem legal, Porque assim. é diferente, né? É. Não tem jeito, né? Não. A gente tem sotaque e pronto, tem que aceitar. Exato, é o nosso. Você ouvir um sotaquezinho ali, você vai falar, é brasileiro, sabe? Sim, sim. E é importante, assim, também, porque você se sente mais em casa, né? Então, é legal. E onde você ficou hospedada? Como que foi? Tá, o que acontece? Como eu fui fazer um programa de estudo que permitia trabalhar, eu precisava comprovar residência. Então, eu fui inicialmente com 2 semanas de acomodação reservadas, né? E cheguei lá e procurei apartamento pra dividir com outros intercambistas, assim. É isso. E aí, você trabalhou com o quê? Eu trabalhei com eventos, assim. Trabalhava em show e tal. Eu não trabalhei sempre. Eu trabalhei mais freela, sabe? Porque quando você vai pra Irlanda, você leva uma quantia necessária pra ficar lá e tal. Então, você vai meio organizado, assim. Mas possibilidade de emprego, você pode fazer bastante coisa. Depende bastante do seu nível de inglês, né? Você vai mais pro público, ou você vai pra uma parte mais operacional, ou você trabalha em lojas, enfim, tem bastante... Você saiu daqui já com o emprego encaminhado ou você chegou lá e foi procurar? Eu cheguei lá e fui atrás, assim. A primeira semana é uma semana muito importante que você vai resolver todos os detalhezinhos burocráticos, entendeu? E saber quais são eles exatamente, quando fazer, assim, é algo que faz muita diferença. E lá, no caso de Dublin, que é onde eu fui, a Egali tem um escritório, que a gente chama de base, né? E aí faz uma orientação pós-embarque, leva a gente para dar uma volta na cidade para ver ali o ponto de ônibus, a farmácia, aquilo que eu tava falando. E aí tem um dia específico para você montar o seu currículo junto ali e entregar. E bater perna, assim, gastar sola de sapato. Legal. Então, você teve essa experiência também. E aí, então, você ficou trabalhando um tempo, né? E aí, você começou a pagar moradia. Como foi essa experiência de morar com outras pessoas? Foi bem diferente, assim. Eu tava com 19 anos. Eu tinha, né? Ainda moro com os meus pais. Morei com eles, assim. Só que lá você vai meio que procurar um pessoal que tenha mais ou menos a ver contigo, sabe? Então, você vê uma acomodação num endereço legal, num preço que você tá disposto a pagar, e você conversa com o pessoal da casa, assim. E aí tem que dar match, sabe? O pessoal da casa tem que gostar de você e vice-versa. Então, foi legal. Eu cheguei na casa, vi, depois o pessoal falou, se você quiser, a vaga é sua. E aí eram 6 pessoas, assim... É bem puxado, assim, um banheiro na casa. É tipo um Big Brother. É um Big Brother
Diferente. Mas assim, cada um tem a sua rotina muito alinhada, entendeu? Essas acomodações, assim, não é... cada um tá com um propósito ali, sabe? Cada um tem o seu emprego, trabalha, tal, estuda pra caramba, então Mas é legal, é muito diferente, Se vê pouco, então... a gente falava, assim, lá em casa, que era difícil estar todo mundo junto sempre, assim, sabe? Mas é muito legal, assim, 3 anos depois eu fiz outro intercâmbio e viajei pra Dublin e fiquei na mesma acomodação que eu morei, assim, com os meus amigos, né? Você foi mais pra turismo ou você foi você foi em busca de alguma qualificação? Qualificação em Londres, só que aí eu falei, pô, eu tô aqui, eu quero muito voltar pra onde eu vivi uma baita experiência. Daí eu passei 5, 6 dias em Dublin, assim, lá de novo, com os meus amigos, assim, na acomodação. Tinha até pessoas diferentes e tal, a gente também se conheceu e tal, mas foi bem legal. E essa qualificação que você foi fazer foi em quê? No técnico de business também, assim, atrás de uma nova certificação e tal. E tem o próximo engatilhado, né, então... E aí você tirou então certificação, conseguiu chegar nesse nível de certificação. Né? Exato. Tá, legal. E assim, aí você, então voltando aqui pro Brasil, você chegou, começou a trabalhar na Egali. Na verdade, comecei a trabalhar no aeroporto, assim. No aeroporto, depois começou a trabalhar na Egali. Exato. Né? E aí você continuou a trajetória até hoje, é isso? Sim, sim. Tá. E me fala, o que as pessoas estão procurando mais de intercâmbio hoje em dia? Tá. Tem bastante procura, assim, no sentido de intercâmbio de férias, assim. Então, por exemplo, você tá lá, tem emprego, tá, olha, maio eu vou tirar férias. Então, o pessoal quer unir tudo, assim, que o intercâmbio pode proporcionar, que é conhecer novas culturas, isso faz com que você fique com a cabeça bem aberta, assim, você entende a realidade em outros lugares. E até também começa a olhar para sua realidade de uma maneira diferente, entendeu? Não é, a Europa é bem legal. Sim, a Europa é bem legal. Mas você começa a valorizar até aqui, assim, sabe? Sim. Algumas coisas, então... Porque tem uns pontos fortes e fracos, tem algumas coisas melhores, outras que não são tão legais. Exatamente. Então, você olha, assim, com um olhar... Você volta com um olhar, na verdade, muito, muito diferente. Se capacita, né? Ela aprimora o que você tem que aprimorar, então melhora teu inglês, ou pega uma certificação específica, um certificado de Cambridge, faz um CELTA, Delta, sei lá, sabe? Algo mais técnico mesmo. E aí é basicamente isso, assim, o pessoal vem procurando bastante para aprimorar o mais rápido possível, assim, sabe? Até para buscar uma nova oportunidade de emprego, para dar um up no currículo, dar uma valorizada mesmo. E tem aquelas pessoas que procuram também uma experiência maior, com a possibilidade de ficar, sabe? De trabalhar e ficar. Exato. Então, estuda, trabalha, daí daqui a pouco renova para um curso um pouco mais técnico e tenta fazer a vida lá, sabe? E os destinos? Quais são os mais procurados hoje? A Europa, no geral, é um destino que é muito procurado, assim. Até pela facilidade de não ter visto, por ser... vários lugares, assim, serem muito bons. O Canadá também é um destino que o pessoal procura bastante. Também pela qualidade, assim, não tem muito pra onde fugir, né? Sim. E qualidade de todos os aspectos, sabe? Assim, de acomodações, de tipos de escola e tal. E a Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia, assim, o pessoal consegue fazer uma viagem massa pra lá, assim. Que é o meu próximo destino, inclusive. Sério? Que legal! Sim. E aí eu tô bem ansiosa, porque é bem diferente, assim. Eu sou mais da cidade, eu gosto de fazer alguns passeios mais específicos, não sou muito da praia. Natureza. Eu até gosto, mas você é mais assim, urbana. Eu sou um pouco, eu acho. Assim, eu gosto de estar em lugares diferentes, gosto muito de parques e tal. Mas vai ser uma experiência bem diferente, assim. Eu vou pra Sydney. E você vai pra se qualificar ou vai pra passear? Eu vou pra passear. Mas provavelmente vou acabar fazendo algumas visitas técnicas e tudo mais, porque é importante a gente fazer. Mas eu ainda tô tomando essa decisão, assim, tô pensando direitinho, mas foi mais difícil escolher o destino, que é sempre o que dá mais frio na barriga, assim, sabe? Imagina. Isso. E você, assim, hoje, assim, qual que é o destino mais em conta? Se for colocar, assim, tudo na balança, assim. Por quanto tempo? A curto prazo e a longo prazo, tá. vamos pensar.
Tem os destinos que não precisam tirar visto, assim, eles costumam ser um pouco mais em conta. Então, a própria Europa, apesar da moeda ser um pouco mais cara, você consegue fazer muito mais coisas com a moeda que você leva. Então, o poder de compra de 30 libras é diferente do de 30 reais. Então, você consegue ter um custo massa em Liverpool, por exemplo, que é um destino que o pessoal gosta bastante. Inglaterra, no geral, assim. A própria Irlanda, Malta, Cape Town. Malta, o pessoal, né, é uma novidade, né? Não é, assim, o pessoal tá indo muito pra lá. Tem bastante, e é bem legal. É bem interessante. É um lugar pequeno, né? Então, é bem diferente do que a gente tem aqui na cidade e tal. É paradisíaco, assim. Você consegue viajar de barco para alguns outros países. Ai, então que gostoso, né? É muito legal. E na Europa, você consegue viajar facilmente de um lugar para o outro, entendeu? Então, se fizer um planejamento, dá para conhecer Londres, Paris, Bélgica, Amsterdã, Alemanha. A longo prazo. E aí você pode fazer umas viagens assim, no final de semana, sabe? Quais são os lugares que permitem trabalhar? Então, até para te responder também, questão de custo, para destinos que você vai para ficar mais tempo, a Austrália tem um custo massa, assim, num geral, porque vale muito a pena também, né? Irlanda tem um custo interessante também e é mais fácil burocraticamente, assim, na questão de visto e tudo mais. Mas, pra te ser muito sincera, depende da pessoa, entendeu? Às vezes vale mais ela fazer um investimento para um destino do que para outro. O Canadá pode trabalhar também, a Nova Zelândia pode trabalhar também. O Canadá pode trabalhar com curso de inglês? Então, não. O Canadá tem esse detalhe, assim, você precisa já entrar num curso técnico. Você pode estudar 6 meses de inglês lá, normal, com seu visto de turista. Mas se você tiver com o visto de estudante e quiser trabalhar, a tua contratação tem que ser de um curso técnico. A duração mínima dos cursos é de quanto tempo? De curta duração são 2 semanas, né? Os de inglês, né? Isso. Mas e os técnicos? Tem cursos de business, por exemplo, de 2 semanas, de 4 semanas. Você também consegue fazer essa especialização nesse curto período. Mas tem destinos de a partir de 12 semanas, 14 semanas, 21 semanas, tem de 1 ano e meio até. Então, tudo depende do curso, sabe? Eu tô procurando um curso nessa área. Daí, eles têm durações distintas, instituições específicas também para você realizar esse curso, entendeu? Então, assim, custo depende de... tem esses exemplos que você falou, mas depende do que você quer fazer, qual que é o seu nível de inglês, se você quer fazer inglês ou se você quer fazer um curso técnico, se você quer ir para trabalhar ou se você quer ir só para estudar, depende de tudo isso. Exato, se você já tem algum tipo de cidadania, você pode ter uma facilidade burocrática, se você já tem um visto... enfim, são todos esses. Que época que você vai também vai ser um norte importantíssimo para... Sim, dezembro. Alta temporada, sofre. Mas eu, até nas minhas férias, eu tenho esse problema, porque assim, como tendo uma escola, geralmente eu tiro férias em dezembro, né? Então, eu sempre pago mais caro nas minhas férias. Sim. Sempre. É complicado. Meia estação, assim, é mais fácil, sabe? Tipo, meio do ano, assim. Acho que, sei lá, abril, maio é uma época demais, assim, pra viajar, que a passagem tem um valor mais acessível. Setembro, outubro também é interessante. Legal, legal. E assim, me fala um pouco mais da Egali. Por que você, o que te faz gostar de trabalhar lá e qual o diferencial da Egali, né, entre as outras escolas de intercâmbio? Eu acho que, começando pessoalmente, assim, acabou sendo onde eu fiz meu intercâmbio, né? Eu fui intercambista. Então, você é um case de sucesso deles? Acho que sim. Começando por isso, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E aí, quando eu voltei, comecei a trabalhar lá. E entendi o background da coisa, assim, sabe? Então, e vi que é uma baita oportunidade de ajudar as pessoas também a realizarem projetos que às vezes a gente acha que nem dá, sabe? E se organizar, dá. Então, isso dá uma satisfação bem massa, porque eu já vivi de realizar os sonhos das pessoas. É isso. Legal. É basicamente isso, assim, porque eu realizei o meu, assim. Então,
E você vê que cada um tem que, né, rebolar de uma forma, assim, pra dar continuidade e tal. E a gente ajuda a pessoa a fazer isso, sabe? E isso acaba nos fazendo bem também, porque você, Sim. né, acaba organizando, falando, então, olha, você tem que chegar 3 horas antes no aeroporto, você sabe disso? A pessoa fala, não, pô, porque senão não dá pra embarcar, sabe? Então, são detalhes técnicos, assim, que você facilita o processo da pessoa dela. Desculpa te interromper, Imagina. só um parênteses. Uhum. Já chegou pessoas que, assim, falam, ai, Ruth, meu inglês, não sei o que lá. E aí consegue, vai, foca, né, estuda, consegue, faz o intercâmbio, volta e fala, nossa, nem acredito. Sim. E tem muitas vezes, pô, eu preciso do inglês por conta do meu trabalho. Tenho reuniões em inglês que eu não tô conseguindo acompanhar e tal. E as pessoas voltam, elas dão os feedbacks, tanto que é comum uma pessoa fazer já voltar, pensar no próximo. Eu tenho uma cliente agora, uma aluna, né, que a gente fala, que ela ficou 3 meses em Malta, assim, apaixonou. E agora ela tá pensando em ir pra Austrália e tal, e tá se planejando, sabe? No meio disso vai fazer uma outra viagem internacional, pegou gosto, assim, e tá suando e né, se organizando do jeitinho dela, assim. Então, como a gente trabalha com bastante tempo de antecedência, se a pessoa quiser, eu acho que isso também facilita você, né, visualizar todo o projeto. E entrando no ponto também de diferenciais, assim, a gente trabalha com datas de embarque dentro de 18 meses e depois de 18 meses. Então, às vezes as pessoas querem estabelecer daqui 2 anos, assim. A gente tem vários intercambistas que já estão se organizando para 24, 25. E tudo que você precisar saber do intercâmbio, a gente vai te explicar. Então, o que você precisa para fazer o intercâmbio? Tá lá, 10 itens. A gente vai te dar um norte para os 10. Então, sei lá, passagem aérea, dinheiro para levar, todas as orientações, auxílio na escolha da escola. Então, a gente gasta tempo e energia para tomar uma decisão boa e assertiva. Não é só um orçamento aleatório, assim, sabe? Isso faz muita diferença, porque você precisa entender se de fato isso é interessante para você, sabe? Então, esse curso. Então, tem gente que fala, pô, eu queria fazer um curso técnico, mas aí a pessoa não tem inglês. Então, né, por que você não aprimora seu inglês, né? Não, é verdade. E aí, né, vai encaixando, assim. E a gente tem uma questão de suporte muito forte. Então, antes tem a equipe comercial e a operacional, que a gente, de mão dada, vai junto, assim, para organizar os detalhes para você embarcar. Chegando no destino, a gente tem alguns escritórios presenciais. O GHL está em 12 países, assim, inclusive em Dublin, igual eu falei. E aí, tem algumas atividades também durante, sabe? Se a pessoa tem alguma questão a resolver de passagem aérea e tá no destino, ela tem lá um canal de comunicação com a gente, já estabelecido assim que ela faz a matrícula dela. Então, às vezes, sei lá, uma companhia entrou em greve. Isso foi um case que realmente aconteceu, assim. E aí, enfim, a gente fica ali pra ajudar, né? Ajudar a resolver, porque a companhia aérea não vai operar o voo. Então, isso não vai acontecer. Se eles cancelaram, não vai acontecer. O que a gente pode fazer para auxiliar, sabe? Então, muita gente economizou milhares de reais, assim, com remarcação de passagem. Porque a gente tem na Egali a garantia Egali. Então, uma pessoa contratando os serviços todos no prazo, se a companhia, se a embaixada atrasar, de repente, o visto, que foi algo que aconteceu bastante por conta da pandemia, a gente estava ali remarcando, sabe? Em alguns determinados momentos, fazendo até outras coisas e tal. Então, durante a pandemia foi algo também, assim, que ninguém imaginava, claro, mas Sim. A gente foi bem pulso firme, assim, sabe? E gente ligando e falando, meu, eu tô aqui, o que eu faço? Então, tem que voltar, Tinha né? que voltar. Tinha que voltar. Teve gente que ficou, estendeu, enfim. Mas foi... Graças a Deus deu tudo certo, assim, na medida possível. O pessoal voltou. Muita gente tá indo de novo agora. Então, que já tinha se planejado antes, sabe? Então, todos os destinos praticamente ali sem restrição e tal. Então, isso ajuda bastante, assim. E eu acho que tudo isso facilita o seu trabalho, sabe? Então, não é muito difícil trabalhar na Egali. Você tinha falado, assim, pra mim, nos bastidores, sobre a questão da pandemia, que muitas pessoas, né, de outras agências, enfim, ou que fizeram por conta, tomaram prejuízos, né? Porque tinha pago o intercâmbio, aí, de repente, a agência fechou, sei lá, e esquece. E aí você me falou que na Egali
não aconteceu isso. Que aí vocês reembolsaram todas as pessoas. Então, assim, o que acontece? A gente fez bastante acordo para que a gente fosse, né, tivesse o mínimo de prejuízo, assim. Mas eu, por exemplo, fui uma aluna impactada, porque chegou um determinado momento que as empresas não estavam preparadas para uma pandemia. Então, foi estabelecido um termo de conduta, né, para que todas as agências pudessem seguir e ser justo para com as empresas e com os clientes. Então, teve bastante gente que acabou perdendo dinheiro. Eu perdi um pouco de dinheiro na troca, sabe? Porque não podia embarcar. Sim. E a gente foi amparando tudo que dava, assim. Fazia ações e ajudava aqui, ajudava ali, transformava em crédito. Pensava num novo intercâmbio para a pessoa não perder o investimento, fazer. Então, eu acho que, basicamente, a gente tentou ao máximo viabilizar tudo, sabe? Porque foi tenebroso, né? Quando as coisas começaram a acontecer, assim, daí a gente foi pra casa, daí a gente ficava perdido. Então, ter essa tranquilidade, assim, né? Tranquilidade pra alinhar tudo foi muito importante, assim. Então, a gente ficou em cima do pessoal, fez várias ações e muita gente vindo de outras empresas falando, olha... Perdi, assim, porque a agência que faliu mudou de nome, enfim, teve um monte de coisa também por trás, assim, então, por isso que hoje a gente reforça muito a ideia da responsabilidade, sabe? A missão da Egalha é promover intercâmbio responsável, com escolas certificadas, não escolas que estão com, né, preços alucinantes, assim, tem coisas que a gente tem que se atentar. Então, formas de pagamento muito malucas, vários detalhes que a gente, enquanto consultor, olha e fala, tá, então vamos cuidar desse ponto, sabe? Então, pessoal, fiquem atentos, não acreditem em propostas, porque assim, a gente vê muito assim, né, Ru? Na Ru, tipo assim, olha, você tem um intercâmbio de sucesso, saiba que é possível, arrasta pra cima, né? Porque eu vivo muito isso, né? Eu trabalho com ensino de idiomas, e seja qual idioma for, acredito que muitas pessoas são autodidatas, acredito que muitas pessoas aprendem rapidamente, até assistindo seriado, mas a gente sabe que é uma pequena parcela da população. Sim. E aí, às vezes você vê lá, fique fluente em 6 meses, ou fique em 1 semana, em 2 semanas, arrasta pra cima, né? E no intercâmbio também, eu já vi, né? Você quer vir morar e trabalhar no Canadá? Arrasta pra cima. De graça, né? Não, e aí, o que aconteceu? Vou te contar uma história. Uma vez, eu tinha voltado, eu tinha ido fazer uma viagem pro Canadá e tinha voltado. E eu não sei, eu acho que eu comecei a fuçar algumas coisas sobre... Na época, eu tava querendo morar lá, trabalhar lá. E aí, de repente, eu me inscrevi em alguma coisa. Eu recebi uma ligação. E aí, eles falaram que eles iam fazer uma ligação pra mim. De lá, eu acho que foi de lá mesmo, a pessoa falando inglês. Não sei se a pessoa tava lá mesmo, não sei. Não lembro direito como é que foi. Mas me ligou falando inglês. Falou assim, fala o seu perfil, a sua idade, a idade do seu esposo, tananani, tananana. Falou, você está aprovado para vir morar e trabalhar. Só que eu sabia que não era fácil assim, porque eu tinha um colega lá. Sim. Né? Então, eu falei, não, deve ser golpe. E aí eles estavam pedindo um valor, eu só precisava depositar um valor e tal. E ainda insistiu, me ligou algumas vezes e aí eu comecei a desligar na cara e parou, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tem. Porque tem golpe, tem golpe. Exatamente. Por isso que é importante, assim, olhar todos os detalhes. E o golpe não tá só no Brasil. Não, o pessoal de fora, vê oportunidade, sabe? A pessoa que vai dar um golpe, ela precisa de oportunidade. E vai muita gente pra fazer intercâmbio no Brasil, assim, é absurdo, é um volume bem alto. São milhares de embarques por ano, assim, então a gente precisa olhar com cuidado. Por isso que, assim, Nath, quando a pessoa me manda uma mensagem, entra no site da Egalha e vê um vídeo, tá com vontade de ir, a pessoa fala, me manda um orçamento. Eu falo, tá, eu vou fazer o orçamento pra você. Vamos marcar uma consultoria pra eu te explicar como funciona e a gente definir, eu te esclarecer as dúvidas, sabe? Porque, enfim,
tem treinamento já há 5 anos, assim, de muito detalhezinho que dá pra gente dar um norte interessante. E aí sim, você entender todos os custos, porque orçamento você vai ver ali na internet. Beleza, isso custa, o que tá incluso, né? Qual que é a parte burocrática por trás de tudo isso? Às vezes você chega lá, você tem que pagar o imposto. Quem é leigo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, já aconteceu comigo, que às vezes a pessoa é leiga, né, você não, é isso daqui, mas você tem que pagar o imposto aqui. Ué, mas eu já paguei lá no Brasil. Não, mas você tem que pagar o imposto aqui. Então a pessoa, às vezes, é leiga e não sabe disso. Não sabe. E é muito detalhe, Nath. Muito detalhe. É um detalhe escrito errado num documento ali que pode prejudicar o teu intercâmbio, entendeu? Então, precisa de calma, você precisa de informação, assim. E na internet a gente vê bastante coisa errada. As pessoas falando coisas que elas acham. Então, você precisa ir atrás de um especialista, tá? Com dor de ouvido, você tem que ir no otorrino. É, assim, exatamente isso. Por isso que a gente faz tanta questão da consultoria pra personalizar. Pra personalizar. E a pessoa sentar e falar, sim, é isso. Ou a pessoa falar, sim, mas não agora. Vou fazer, né? Porque o timing também é importante. Então, é uma pesquisa cuidadosa. Acho que... assim, a gente sabe que os Estados Unidos está um pouco mais difícil, mas para quem não está sabendo, hoje o visto está demorando quanto tempo para sair? Olha, a agenda da embaixada tá lotada. Então, é só ano que vem, assim, segundo semestre do ano que vem tem mais disponibilidade. É diferente para cada estado. Às vezes, uma pessoa que tá com uma visita para daqui 2 semanas cancela, surge essa vaga. Mas, né, majoritariamente, assim, quem quiser tirar vai ter que tirar no ano que vem, no segundo semestre mesmo. E hoje é um destino que está relativamente com valor elevado, né? A acomodação dos Estados Unidos investimento é um pouco maior. mais caro. Tem outros destinos que tem um custo bem interessante também. É que quando a pessoa chega e fala, tenho muita vontade de ir para São Francisco. Não adianta, você vai chegar com um destino super interessante, mas ela quer aquilo, Ela sabe? quer aquele, Claro que eu cheguei querendo fazer, depois que eu entendi que eu não ia fazer o trabalho voluntário, eu queria fazer 6 meses em Londres. Era meu destino, assim. Falei, deve ser muito legal e tal. Tinha bastante vontade de conhecer. Mas, burocraticamente, financeiramente, fez muito mais sentido eu ir pra Irlanda do que pra Inglaterra. Tanto que fui pra Irlanda e depois fui pra Inglaterra, assim, com bastante tempo, do meu bolso. Então, demorei mais tempo pra ir. Fiquei ali 3 semanas e aí foi... É igual você já me falou nos bastidores também. Às vezes a pessoa, ela não realiza aquele sonho daquele destino agora. Sim. Mas aí ela vai pra outro lugar, né? Já se qualifica, sim, enfim, seja pro inglês ou algum outro curso, e depois ela vai num outro momento quando ela estiver mais financeiramente preparada. Exatamente. Né? Não desiste, se não for São Francisco eu não vou. Exato, porque quando você começa a pesquisar, você começa a ver destinos muito legais, assim. Então, eu sempre compartilhei muito com os meus pais, né, sobre os destinos e tal, e eu sempre falei pra minha mãe, se eu tivesse que ir com ela, assim, eu iria com ela pra África do Sul, porque ela é super da natureza, gosta de ver, né, coisas diferentes, assim. É um destino lindo, né, que o pessoal não vai muito, assim, e eu acho que combinaria com ela. E é tudo o tempo também, sabe? Eu também sei que pro meu pai seria outra coisa, então quando você sentar lá no escritório, a gente vai conversar. Você se imagina numa cidade grande? Por exemplo, eu moro em Guarulhos a vida toda. Só que eu fui pra uma cidade bem pequena, entendeu? Comparado, né? Com o nosso lifestyle daqui. E foi ótimo. Eu fazia muita coisa a pé. Tive uma qualidade de vida diferente. Então, eu acho que se você tá indo pra uma outra realidade, assim, tem que se jogar, sabe? Sim. E, então, a Egali hoje, ela trabalha com intercâmbio de estudos, intercâmbio de trabalho... aí, se você quer tirar uma certificação, se você quer fazer um estágio, né? Um estágio lá fora tem também. Como. Você faz lá no Canadá, inclusive, assim. É bem legal. Você faz um curso técnico e já pode começar a estagiar numa empresa. Gente, até eu me animo. não que eu queira estagiar, mas assim, até eu me animo de me qualificar mais. Exato, com certeza. Tem vários cursos para professores, Nath.
É bem Sim, legal, sim. assim, bem legal. E são certificações importantes, né? E é muito gostoso, porque eu já fui fazer esses cursos fora, assim, para professores, e você faz amigos, eu fiz amigos que até hoje eu converso. Exato. É muito legal, a gente pergunta como o outro tá. Sim, Ah, e agora? E aí na pandemia, o que é. aconteceu, né? E sim. Essas coisas. E, gente, para vocês saberem, a Egali tem uma parceria com a Follow Your Dreams, tá? Então, no site da Follow Your Dreams, a gente, daqui a alguns dias, vai subir um banner lá da nossa parceria. Então, alunos Follow Your Dreams. É, quem quiser saber mais sobre intercâmbio, né? Quem tiver essa vontade, esse sonho, vocês podem me procurar e eu vou indicar vocês para a Ruth, Uhum. porque realmente é uma das empresas de intercâmbio que eu conversei que mais passou confiança até o momento, porque realmente eu já vivenciei, né? Já conheci outras agências. O atendimento deles é muito diferente, é muito legal. Existe essa atenção personalizada. E enfim, né? E tem essa questão da segurança, de você realmente confiar. Porque, como eu falei, os golpes existem. Não Você falta. tem que ver se o contrato tá no Procon, tá registrado, qual é o respaldo que eu tenho que ter, sabe? Então, também na consultoria, a gente traz o contrato, fala, olha, né, quais são as suas dúvidas referentes a isso, assim. E explica Ainda mais, tudo. por exemplo, para uma mãe que vai levar Imagina. um filho, que vai mandar, né? Assim, a gente tá falando de um adulto, o adulto, se tiver o inglês já bom, ele vai se virar de alguma forma. Mas imagine um 14 anos. É a partir de quantos anos que pode ir, que você me falou? Dá pra fazer menor de idade, assim, 13 anos, dá pra fazer já. Aí Só que uma são mãe, programas específicos, né? a mãe vai mandar o filho para um programa com 13 anos de idade. Como é que fica o coração da mãe aqui? Exatamente. Né? Exatamente. A Heloísa, que tá trabalhando agora no escritório de Guarulhos, inclusive, ela foi aluna Egali também. Foi o primeiro atendimento que eu fiz na Egali na vida, assim. E ela tá trabalhando lá e ela foi com 16 anos, passar um mês sozinha em Londres, assim. Eu lembro do atendimento, falando com a mãe, com o pai. Então, precisa de segurança. E faz toda a diferença, né? Porque, por exemplo, às vezes tem muita gente que quer fazer depois uma universidade lá fora, Sim. aí precisa tirar uma nota boa no TOEFL, né? Ou quer fazer uma pós-graduação. E eu vejo que esse pessoal que faz o intercâmbio aos 16, a fazer high school, essas coisas, eles já estão bem mais, chegam muito mais preparados para essa fase de certificação, de Sim. TOEFL, de pré-universidade, Sim. né? Já experimentou, né? Já entendeu um pouco mais da importância de tudo isso, assim. Então, ela fica engajada, né? Pra realizar. Acho que é basicamente isso, assim. E, Ruth, onde que, além do site da Follow, que a gente tem parceria, onde mais que a gente pode te encontrar? Bom, para falar comigo, na verdade, pode mandar um e-mail, enfim, pro guarulhos@egali.com.br, vai diretamente para mim, né? Tem o meu Instagram, que é Maria Ruth Gatti, ou diretamente pelo site da Egali, assim, pode falar que viu aqui, ouviu, né? Então, daí a gente já começa a conversar. Vai estar na descrição, tá, pessoal? Deve ter aparecido aí em algum momento. E também vai estar na descrição todos os dados da Egali, para vocês entrarem em contato. E você tem algum recado para quem não acredita que possa realizar o sonho, tanto de fazer intercâmbio, de morar fora, de aprender aquele idioma, né? Que quer aprender, que não acredita. Sim. Tudo são processos, assim. Eu acho que começar a pesquisar é um passo importante, começar a entender como funciona é outro passo importante. Então, se tiver curiosidade, vai atrás de referências, de pessoas que sabem do que estão falando, para você entender como funciona. Ninguém já fala assim, então eu vou amanhã. Não, é uma pesquisa e acontece, sabe? É realmente a realização de um sonho. Você se descobre lá, você descobre várias coisas, volta diferente. E então, assim,
não precisa sair para ficar 6 meses direto. Vai, tem uma experiência mais curta, de repente. Tudo vai depender de como você é e do que você tá pensando, assim. Então, mas... Não importa a idade, nada, né? nada. Não é porque você já passou de uma certa idade que você não pode ir. Exato. Né? Então, que você não pode aprender. De alguma forma vai encaixar com o projeto de vida, assim. Então, eu acho que dá o primeiro passo de pesquisar. Pesquisa, vai atrás, porque conforme você for entendendo, você vai ver a dimensão disso, assim, e ficar muito engajado, porque seja curto prazo, seja longo prazo. É o que eu falei, tem gente que às vezes viaja em 4 meses, mas tem gente que vai daqui a 2 anos. Então, respeitando a realidade de cada um, assim, sabe? Acho que tem que pesquisar, tem que ver vídeo na internet, tem que ver o que chama mais atenção e tá aberto às possibilidades, assim, porque chegando lá, você vai ter que estar aberto para uma nova aventura, assim. E a vida é curta, né? Por que não buscar realizar o seu sonho? Exato. Né? Por isso que eu digo sempre follow your dreams. Exato. Então tá bom. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Ruth. Foi um prazer. Foi ótimo, foi ótimo.